Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Joycast e hoje com uma participação muito especial. Temos aqui a Cris com a gente nesse dia. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada. Deus abençoe sua vida. Obrigada. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui para esse Prazer, bate-papo sobre transformação, sobre mudança de vida e também presença Prazer. especial, ilustre do Diegão, que está sempre aqui com a gente, né? Mas que também tem muita coisa a compartilhar com a gente sobre mudança, sobre transformação. A gente tem chamado esse episódio de mudança ou transformação 180 graus, uma transformação radical. Afinal, é possível? É possível uma pessoa mudar 180 graus, uma conversão assim, radical, completa, total? Às vezes a gente olha para algumas pessoas, talvez você que esteja aí acompanhando nesse momento, se lembre de alguém e diga assim, não, essa pessoa, né? Essa pessoa não tem jeito, não muda de jeito nenhum. E eu estou aqui com dois amigos, né? Cris, Diego, que tem histórias profundas, impactantes de mudança de vida. Eu vou começar, primeiras damas, né, Diego? Por favor. Vou começar com a Cris. Cris, quem era a Cris antes de ter um encontro real, pessoal e transformador com Jesus? Eu fui chamada, eu acho que eu fui chamada por Deus há menos de 2 anos. Antes disso, eu sempre fui uma pessoa, eu me formei em Direito, fiz um mestrado em Direitos Humanos, e eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava com o MST, eu era advogada do MST e também da Pastoral da Terra. Eu sempre fui militante política, sempre fui envolvida em política. Uhum. E a minha visão de mundo era a visão da luta de classes. Uhum. E era nesse contexto que eu operava. Era assim que eu via o mundo. Há oprimidos e há opressores. E se alguém está em cima do muro, então você está do lado dos opressores. Uhum. Enfim, eu enxergava o mundo bem como tendo 2 lados. Eu vim para o Canadá em 2008. Eu conheci meu marido em Portugal, enquanto a gente estava estudando, e vim para cá com uma filha de 2 anos. Minha outra filha, Beatriz, nasceu aqui, então eu já estou aqui há muito tempo, há 17 anos. Uhum. E aqui eu continuei trabalhando na área de assistência social. Trabalhei em abrigos para famílias sem teto, eu trabalhei com refugiados. E eu continuei a ser uma pessoa de esquerda. Uhum. E uma pessoa que sempre viu o mundo a partir desse ponto de vista aí, dual, enfim, Uhum. da luta de classes. Uhum. Quem eu sou hoje? Eu não sei se você já quer que eu fale um pouco de como eu vim. Pode, claro. A minha filha mais nova, a Beatriz, quando ela tinha 15 anos, então foi quase 2 anos atrás, ela estava buscando, ela estava passando por dificuldades na vida pessoal dela, e ela estava buscando respostas. E eu via que ela estava sofrendo. E a gente tentou várias coisas juntas, e ela sozinha, na busca dela. E ela encontrou, em social media, ela leu coisas sobre Jesus. Uhum. Sobre o cristianismo. Ela já ia a uma escola católica, mas não foi aquilo que tocou o coração dela. Ela encontrou algo em social media. E ela chegou para mim e disse, eu lembro que uma noite ela chegou para mim e disse, você sabe, mãe, esses programas que a gente assiste, esses filmes que a gente assiste juntos, que nós assistimos muita coisa juntas, só para passar tempo com ela, e ela disse, eu não vou assistir mais. E eu falei, por que você não vai assistir mais? Porque eu também gostava de assistir com ela. Uhum. Eu falei, por que você não... Ela disse, não, porque isso é errado. Porque eu estou descobrindo mais sobre Deus, e eu li que isso é errado. E eu lembro que eu falei para ela, você não precisa mudar porque você acredita em Deus. Porque era o que eu achava na época. E hoje eu vejo o quanto isso é errado. Mas ela
começou a pedir, eu quero ir para a igreja. E eu tinha que, ou eu ou meu marido, a gente teve que começar a levar lá na igreja, no domingo. E a gente começou a buscar uma igreja, porque ela começou a ver várias coisas em social media. Ela via coisas que eram positivas, que hoje eu vejo como positivas, mas ela também viu coisas que hoje eu consideraria extremo, como, por exemplo, dizer que mulheres não podem usar calça, mulheres só podem usar saia. Então, quando ela começou a ter questões em torno disso, e eu não tinha respostas, porque eu não era cristã. Então, a gente se preocupou em procurar uma igreja que tivesse alguma referência. E nós recorremos a amigos nossos, que é o Flávio e a Márcia, que eram padrinhos da Bia, porque batizaram ela na igreja luterana quando ela era pequena, que hoje é uma bênção, né, que eu vejo como uma bênção, não um batismo, né, o batismo a gente faz quando adulto, mas enfim, eles estavam vindo aqui na igreja Joy, e eles falaram, tem uma igreja muito boa agora, vamos conosco. E nós começamos, a partir daí, a vir à igreja Joy. A Bia entrou nessa jornada e não voltou mais, né? Ela continuou, graças a Deus. Graças a Deus. Ela teve pushback do meu lado, né? Ela teve coisas que ela dizia que eu dizia, não, por que você tem que fazer isso? E me incomodavam. As mudanças que ela começou a fazer na vida dela me incomodavam. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia de tudo que ela já tinha passado e que ela estava passando. E, no meu coração, eu não queria causar mais sofrimento a ela. Então, naquele momento, eu disse, de repente, eu vou me calar aqui, porque eu não quero causar mais mal a ela. E eu vou com a corrente. Então, nessa busca, à medida que eu comecei a trazer ela para a igreja, eu comecei a buscar respostas. E tinha várias coisas que eu escutava e que eu não concordava, e que eu dizia, isso aqui eu não vou acreditar em Deus se isso aqui é assim. Porque eu não acreditava em Deus. E eu nunca acreditei, né? Apesar de eu já ter frequentado igrejas, eu já ter escutado muitas vezes sobre o Evangelho, nunca entrou no meu coração. Nunca entrou. Mas Deus sabe quem toca o nosso coração. Verdade. E, no meu caso, tinha que ser uma das minhas filhas, que eram as pessoas que eu mais amo na vida, né? Então, nesse mundo. Então, Deus sabia que tinha que ser uma delas para tocar o meu coração, para tocar o meu coração de pedra. E eu comecei a vir, a escutar as coisas, muitas que eu achava que não fazia sentido. Eu perguntava, eu sempre fui uma pessoa que pergunta, que não gosta de ficar com questões. Eu perguntei muito para o pastor Juliano. E eu ia buscando respostas. E eu pedi a Deus. Eu disse, Deus, eu não estou vendo, mas abre o meu coração para eu acreditar. E eu lembro que, num sermão seu, não lembro mais o que era, mas foi como se um muro tivesse caído e a luz entrado. Nesse momento, eu acreditei. Lindo. Lindo demais. Eu era cego, agora eu vejo. Né? Exatamente. A partir daí é uma caminhada. É uma caminhada. Então, não é que todas as minhas questões se resolveram aí, mas a minha entrega começou aí. E a minha busca, porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Mas eu criticava a religião, mesmo sem nunca ter lido a Bíblia. Inclusive, você já comentou isso, eu acho. Muita gente, critica sem nunca ter lido. E eu, inclusive, no início eu não lia. Eu acreditei, eu vim à igreja, mas eu não lia a Bíblia. E a minha filha falava, toda noite ela falava, mãe, lê a Bíblia, é importante, tem que ler a Bíblia. E ela falava toda noite. Eu já estava cansada de ouvir. E que transformação na vidinha dela também, né? Com certeza, impressionante. A busca dela sozinha, né? Foi uma busca solitária. Foi.
a princípio. Quantos anos ela tinha na época? 15. 15 anos. 15 anos. E num determinado momento eu comecei a ler a Bíblia. E foi a melhor coisa que eu fiz. E não tem outro jeito, é a palavra de Deus. Né? Ler a Bíblia, eu escutei um pastor falar assim em inglês, it's our very breath. É a nossa respiração. Nossa, que coisa mais linda. E é a palavra de Deus, é a vontade dele para a nossa vida. Claro que nós precisamos do Espírito, isso é outra coisa que eu vim a entender. A gente não vai conseguir receber o Evangelho, crer no Evangelho só com o seu intelecto. Né? E a gente precisa do Espírito, é a graça de Deus. É a graça de Deus. Né? Então, tem sido uma jornada maravilhosa. Eu tenho duas perguntas, depois eu vou passar para o Diegão. A primeira, Cris, você vem de um background bem avesso à religião, ao cristianismo, ao evangelho. Não que nos movimentos sociais de esquerda não existam cristãos. Com certeza existem muitos cristãos, gente sincera de Deus. Tal. Acho que não dá para a gente ter uma avaliação superficial de que se está no espectro ideológico político de esquerda, não. Generalizar. Não, de jeito nenhum. Mas, no geral, existe sim uma resistência. O marxismo é isso. O marxismo cultural, ele abole a religião. Então, como que você olhando para esse seu histórico, essa é a primeira pergunta, o que você rejeitou e o que você manteve de valores, de convicções dessa antiga Cris? Né? O que você rechaça? Você falou, não, isso eu não quero mais, mas existem valores e coisas que você conseguiu carregar com você na sua experiência de conversão? Essa é uma primeira coisa. E a segunda coisa muita coisa mudou dentro de você quando seus olhos se abriram para o Evangelho. Né? E ao redor de você, nas suas relações, não sei se você vem de uma família cristã ou não, como que essa transformação aconteceu ao seu redor, na sua relação conjugal, na sua relação com as suas filhas, conjugal, né? O Gustavão que está aqui acompanhando esse Joycast, né? Está aqui, uma pessoa que eu tenho muito carinho mesmo, né? Como que essa com seus pais, a gente contou um pouquinho aqui, compartilhou um pouco da sua experiência, né? Familiar. Então essas duas coisas, bem rápido aí para a gente tentar entender um pouco melhor sua experiência de vida, de conversão. Olha, eu me achava uma pessoa muito esperta para esse mundo. Achava que eu tinha muito conhecimento, eu era uma advogada, eu tinha um mestrado. E quando Deus tocou no meu coração, é como se eu tivesse todo esse conhecimento, se a gente imaginar tudo numa caixinha. E eu estava vendo uma cena do Chosen, quando um dos discípulos, o Zealot, ele pega a faca e ele dá para Jesus, como quem diz, olha, isso aqui que eu tenho, que eu construí minha vida inteira. E Jesus joga a faca dele no rio. Que eu acho ótimo, porque é assim que eu me sinto. Eu acho que é como se Deus tivesse pego essa caixinha que eu achava que tinha tanto conhecimento desse mundo, e isso aqui tudo é lixo. A gente vai começar tudo de novo. E Deus me deu a Bíblia. E é assim que está sendo a minha vida. Eu estou começando tudo de novo. Eu estou aprendendo a reler a vida, a reinterpretar a partir do Evangelho. Perfeito. E isso é um esforço diário. E é por isso que a gente que eu tenho que viver na palavra. Então, ler a Bíblia, oração, aprender a escutar a palavra de Deus. Uma outra coisa que eu aprendi, Deus está sempre falando com a gente. Mas a gente tem que estar buscando escutar a voz de Deus. Então, eu não sei se eu respondo essa primeira... tem sido uma mudança, a gente chama de cosmovisão, né? Cosmovisão Isso. é a sua visão de mundo. Isso. E o Evangelho, a Bíblia, se tornou o seu óculos. Eu não falo nem que é óculos, verdade. Porque óculos você pega e tira, né? Mas são seus novos olhos. Isso. E a partir desses novos olhos, que são olhos
gerados e criados pelo Evangelho, você está reinterpretando toda a sua vida, Isso. toda a sua história. Isso é muito bonito. É uma mudança de cosmovisão. Isso. Né? Aí eu falei das relações. Como que mudou ao seu redor, não só dentro da Cris? E eu quero dizer que eu me vejo como uma pessoa em construção. E vai ser assim até o final da vida aqui nessa terra. Mas, graças a Deus, né, que eu não estou estacionada, mas que Deus está trabalhando no meu coração. E essa é a minha oração todos os dias, que Ele me mostre o que eu estou fazendo de errado e que Ele me ajude a crescer. Né? Mas eu cresci num ambiente familiar. Meus pais não acreditavam em Deus, pelo menos ninguém praticava, enfim, não havia essa menção a Deus, ou a oração, ou à igreja. Meu pai e minha mãe, a gente não via, eu e meus irmãos, a gente não via uma relação de amor. Sempre existiu abuso, não físico, mas verbal. Por parte da minha mãe com relação ao meu pai. Isso são meus olhos de criança crescendo numa família assim. Né? Eu não tenho como dar diagnóstico de ninguém, mas era isso que eu presenciava. Não era um ambiente de amor. E eu aprendi, o que eu via desde criança era e o que eu aprendi é que homem não valia nada, que meu pai não valia nada, que ele não tinha valor. Que tudo que ele fazia era errado e que as mulheres é que eram importantes e que se sacrificavam e que faziam tudo, e o que é uma visão distorcida, que não é, isso não é a realidade, não era a realidade, mas eu só fui descobrir isso agora que eu me tornei cristã. Eu cresci nisso e eu cresci de certa maneira sendo manipulada para acreditar nessas coisas até menos de 2 anos atrás. E quando Jesus entrou no meu coração, primeiro eu comecei a rejeitar um pouco, dizer, eu não quero mais ouvir isso, isso não está me fazendo bem, não faz bem para você, para ele, para mim, para ninguém. E depois eu cresci odiando meu pai. Eu cresci odiando meu pai. E Deus curou isso no meu coração. Que lindo. Foi assim, um dia eu acordei e eu não tinha mais isso no meu coração. Isso é a maior vitória. Isso é a maior vitória, Amém. Porque não é algo que eu acreditava que seria possível. E não só eu perdoei, como eu amo meu pai. Amém. E eu posso dizer isso para ele, e eu digo para ele, pai, eu te amo. E hoje eu tenho vontade de estar com ele, de ter momentos com ele, coisas que nós não tivemos oportunidade de ter. E nesse processo, eu também tive que perdoar minha mãe, que foi outra jornada e outra batalha, né? E Deus me deu a graça, me deu essa graça também de eu conseguir perdoar minha mãe no meu coração. E cada batalha dessa, cada vitória, que não é minha, mas dele, para a glória dele. Cada vitória dessa é como se removesse barreiras nessa minha caminhada com Deus. Porque Deus tem um plano para a minha vida. E eu quero fazer mais. Mas para eu conseguir caminhar junto com Ele, eu tenho que me livrar de todas essas correntes que me seguravam. E que tem outras ainda, que eu sei que existem, né? Porque todos somos pecadores, a nossa natureza. Mas cada uma dessas correntes que eu consigo tirar, é como se eu caminho mais leve. Eu caminho mais leve, eu chego mais próxima de Deus, da voz dEle, da presença dEle. Que isso é uma coisa que eu encontrei, né? The joy of the Lord. Né? Essa paz de você ter Deus no seu coração. Não tem nada igual a isso. A minha vida inteira eu tive depressão, ansiedade. Eu só não tinha os nomes, porque não tinha diagnóstico. Eu achava que eu tinha uma TPM permanente. Mas
Eu já pensei em suicídio. Eu já tentei suicídio uma vez. E hoje essas coisas... Não existem mais. Coisa linda. Eu inclusive tomei medicamento para ansiedade e depressão por muitos anos. E eu parei alguns meses atrás. Porque eu lembro que eu fui ver outra questão de pele, num dermatologista, e ela falou, por que você toma essa medicação aqui? Aparentemente a medicação tinha interferia de alguma maneira. E eu disse, realmente, por que eu estou tomando essa medicação aqui? Eu não preciso mais disso. E não estou dizendo que todo mundo deve sair de medicação. Sim. Tem casos e casos, mas no meu caso, eu parei da maneira que deveria parar e eu não preciso. Porque eu tenho Jesus que caminha comigo. Amém. E eu não sinto mais essa a ansiedade que eu sentia com relação à vida, o medo do futuro, medo do que pode acontecer com as minhas filhas, insegurança, infelicidade. Eu não tenho nada disso mais. Né? Eu caminho com Deus e, inclusive, a minha relação com meu marido, que eu acabava refletindo muito o que eu tinha aprendido. Durante a minha agora, criação. Replicando, né? Replicando. É como se fosse essa maldição, né? Sim. E eu repetia, e não só, eu estava ensinando as minhas filhas. Era isso que eu ia te perguntar, Cris. Tu conseguiu desvencilhar, né? No teu papel de amar seu esposo, porque homens não prestavam aos teus olhos no passado, e ensinar tuas filhas que homens não prestam, né? Se isso estava se perdurando, né? E era o que eu ensinava, era literalmente o que eu ensinava, que eu dizia que as mulheres não só eram iguais aos homens, como elas eram melhores. Então, para quem me conhece, vê a transformação que eu estou passando, para quem realmente me conhecia, o Flávio e a Márcia são duas pessoas que podem ser testemunhas disso, de quem eu era, Já falaram. quem eu sou hoje. Que é um milagre. E é um milagre. É um milagre. É um milagre. Mas isso são coisas que... O conselho que eu dou para quem está passando por isso e está descobrindo Deus, né, é uma caminhada. Não perca a esperança. Vai ter momentos que você vai caminhar num vale, vai ter momentos que você vai caminhar no deserto, que você pode não estar sentindo a presença de Deus, que você pode estar com o seu coração agoniado e sem saber exatamente o que você está sentindo. Vão ter momentos e momentos, mas o mais importante é você sempre segura a mão de Deus. Você sempre lê a palavra todo dia. Você louva o Senhor, não interessa se você está triste, se você está feliz, se você está passando por dificuldade, você louva, porque Ele merece. Sim. Ele merece toda a honra, toda a glória. Ele é o Senhor. E Ele é bom. E Ele está trabalhando nos bastidores para o nosso bem. Que não é necessariamente o que eu quero, ou o meu plano que eu construí na minha cabeça, mas são os planos dEle. Então, hoje eu tenho essa confiança. Né? Uma coisa que tem me ajudado é que até eu tive que aprender, inclusive a orar. Eu não sabia orar. Eu aprendi a repetir o Pai Nosso, repetir a Ave Maria, era isso que eu tinha aprendido, mas isso não é orar, isso não é conversar com Deus no seu coração. Né? Jesus é nosso amigo, Ele quer ser o nosso amigo, Ele é não só o nosso Deus, Ele é nosso amigo, e eu posso trazer as minhas preocupações, as minhas angústias e conversar com Ele, e colocar nas mãos deles e dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, me ajuda. Eu estou me sentindo assim, eu não gosto. Eu estou com raiva dessa pessoa, eu não gosto, mas eu não consigo tirar isso do meu coração, mas tu consegue, Senhor. O Senhor consegue. E uma coisa que está me ajudando muito ultimamente é journaling, que não é exatamente um diário, mas de eu começo geralmente a agradecer. Agradeço, Senhor, por esse dia. Se eu acordei respirando hoje, isso é uma bênção. Eu tenho o que comer, eu tenho onde dormir, eu tenho a minha família que está aqui do meu lado. E nisso eu começo a agradecer, a fazer os meus pedidos e a falar de como eu estou me sentindo. E isso tem ajudado a quebrar barreiras. Sabe? De ter um dia que eu estou angustiada e eu faço isso, eu oro, eu leio a palavra de Deus, no outro dia eu sou outra pessoa. Eu estou renovada. Né? Então, são coisas que eu venho aprendendo na minha caminhada. Na jornada, né? Isso. É uma jornada espiritual. É uma jornada. Quem era o Diego? Uau. Antes desse Diego aqui. Eu acho que eu fiquei bem impressionado assim, com a tua história, Cris.
Mas eu vou te dar o prazer de saber que tu não estava sozinho nesse mundo, tá? Pensando então profissionalmente, eu fui um cara que, aos meus olhos, conquistei tudo que eu queria profissionalmente. Trabalhei como executivo em incríveis empresas, dei aula em universidades incríveis, passei pela USP, Unifesp, fiz meu doutorado fora do país, acumulei alguns títulos e algumas publicações científicas, então eu achava que ninguém mais podia mais do que eu, né? Espiritualmente, eu vou falar algo que pode espantar a todos, assim, acho que é o motivo de eu estar aqui. Eu já fui de religiões de matrizes africanistas, que seria o pastor, eu fui diretor espiritual de Umbanda, tive terreiro, fui o mais jovem umbandista da história do Rio Grande do Sul, isso tem registros na Câmara de Vereadores da cidade. Mas um cara que acho que vai mais espantar aqui é um cara que não gostava de pessoas. Eu tinha um dilema que eu preferia viver entre os animais do que entre os homens. Pessoas me incomodavam, pessoas me irritavam, não confiava em pessoas. E aí foi uma caminhada muito doida, assim, porque Deus faz planos incríveis para nossas vidas, Ele vê coisas que a gente não vê, né? E aí Ele me levou, meu sonho era morar fora do país, Ele me levou para os Estados Unidos para fazer um dos meus doutorados. E eu passei numa instituição de ensino incrível, assim. E aí eu estava lá e falei, cara... É Harvard, viu, gente? Ele não gosta de falar, mas eu falo, é Harvard. Esse era o Diego passado, que hoje não serve mais nada. Da mesma forma que jogaram a faca no Rio, jogaram todos os meus títulos acadêmicos lá também. E nesse aperfeiçoamento profissional, quando eu entrei em Harvard, eu falei, ninguém mais me segura, não tem nada que eu não alcance mais, tipo Torre de Babel, assim, vou chegar aos céus. E aí, num certo dia, nevando nos Estados Unidos, estava eu e meu filho, o Brian, e muito frio, a gente não tinha comprado o carro ainda, nós passamos por uma ruela, assim, uma ruazinha, encontramos um mercadinho de comidas internacionais, e nós estávamos mas duro de frio. Eu falei, com o coração pecador, né? Falei, vamos entrar nesse lugar aqui, vamos fazer que a gente quer comprar alguma coisa, e só para a gente se esquentar. E aí, quando a gente estiver aquecido, a gente segue a caminhada. Só que pela minha felicidade, na época, infelicidade, hoje eu vejo pela minha felicidade, eu encontrei um crentaço atendendo no balcão brasileiro, crente assim, de berço, né? Puro sangue. E aí eu conversando um pouco com ele em português, para me aquecer, não estava preocupado com ele, não queria nem saber quem ele era, mas eu queria me aquecer. Esse era o Diego. E aí ele começou a falar de Deus, do amor de Deus, e eu ali bem cínico falava do amor de Deus, mas sem relacionamento nenhum com Deus. E a minha ideia era estar procurando um centro de Umbanda nos Estados Unidos para, se não tinha, eu queria ser o primeiro a colocar, porque eu gostava de status. E aí ele começou a falar, tipo, blá, 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 e eu ouvi uma palavra que eu gostei muito, que foi, na minha igreja tem curso de inglês gratuito. Falei, opa, como um bom pecador, pensei, vou na igreja desse cara, não para falar de Deus, mas vou lá para fazer o curso de inglês gratuito, né? Na sequência, ele blá, 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 após o culto tem jantar. Eu falei, opa, curso de inglês, e vou sair domingo jantado de lá, não preciso fazer janta em casa. E eu tenho a sensação que hoje Deus estava, Jesus de braço cruzado, falou, vem jantar aqui na minha igreja, né? E aí, tudo bem, combinamos, eu falei, filho, e ele me ligando durante a semana toda, um verdadeiro cristão, assim. E eu sempre dando uma desculpa, até que chegou um momento, eu falei para minha família, gente, vamos naquela igreja daquele crente chato, nesse termo, assim, nesse vocabulário. Porque esse cara a gente não vai mais conseguir caminhar, porque senão esse cara toda hora está nos seguindo, nos ligando, enfim, vamos lá. E eu fui. Conheci um homem de Deus chamado o pastor Tom Hudson. O pastor Tom ficava em Quincy, CTK Quincy. Ele, americano, foi para Portugal aprender português para pregar para brasileiros. Ficou 30 anos em Portugal para aprender português. Uau. Então a gente tem chance, viu, pastor? Melhorar esse inglês. Quem sabe, né? De 30 anos, com a gente bate lá. 3 anos e meio. Estamos lá. E esse cara acabou o culto e eu lá esperando o jantar. Foi um culto de Thanksgiving. Foi muito legal, porque eu lembro que sentei no banco, no lado tinha 2 homeless. E eu, na minha arrogância, achava assim. E eu me achava um cara de Deus, assim. Sempre quis ajudar pessoas, não gostava de pessoas, mas eu acho que eu fazia aquilo, hoje eu interpreto que eu fazia aquilo por status. E aí fiquei do lado e um irmão chegou bem baixinho numa vida e falou assim, nunca tinha visto. Ele falou, o pastor em algum momento vai pedir para abraçar o irmão do lado. E eu olhei para lá, tinha 2 moradores de rua, assim. E eu lembro até hoje, assim, eu olhei para cima e falei, Deus, se isso acontecer, se o senhor quer uma pegadinha, o senhor não vai me pegar, eu vou ficar aqui. E não deu outra. O pastor falou, abraça o seu irmão do lado e mostra o seu amor, assim como o amor de Cristo. Eu falei, uau. Fui lá, dei um abraço no cara, assim, nos 2, mas por status, para a igreja ver que eu era um homem de Deus, né? E que não era. Acabou o culto, então fomos jantar e o pastor chegou para mim e disse assim, irmão, primeiro dia, seja bem-vindo. Teus filhos já estão matriculados na escola? Era, sei lá, acho que uma semana que a gente estava no país. Eu falei, não está matriculado.
E aí ele falou assim, então faz o seguinte, amanhã se não te importar, eu passo na tua casa de manhã e a gente vai na escola, matriculamos teus filhos na escola, porque eu conheço a diretora da escola, conheço o fluxo, ele recebe brasileiros. Eu falei, tá ótimo, jantar, aula de inglês e filho matriculado. Tá, Daí, perfeito. da sequência, ele fala assim, irmão, já tem plano de saúde? E aqui eu abro um parênteses, que eu fui para os Estados Unidos com uma bolsa do Brasil, o governo estava me pagando. No segundo dia, o governo cancelou minha bolsa. Mas isso ficaria para uma outra história, um motivo, que não vem ao caso agora. E aí eu falei assim, não tem plano de saúde. Ele falou, então, irmão, amanhã eu passo na tua casa após a escola e a gente vai fazer o seu plano de saúde. Porque em Massachusetts, quem declara pobreza ganha plano de saúde gratuito. Não sei se eu não vou criar um problema para os Estados Unidos, mas eu acho que existe, vai. tá? Vão negar o teu visto, inclusive, que você está aplicando aí. Já estou tentando lá. E aí, em resumo, amigos, naquele momento eu senti a mão de Deus na minha consciência. Falou assim, cara, tu está abusando do pastor. Fala para ele que na tua religião não é a mesma. Mas aí já era plano de Deus. Porque eu falei, pastor, o senhor não me leva mal. Antes que o senhor termine, eu preciso lhe contar uma coisa. Eu não sou da mesma religião que o senhor. E ele falou assim, irmão, me lembro até hoje. Ele falava com sotaque português assim, né? Irmão, antes que tu termine qualquer coisa, você falar, não estou preocupado com a tua religião. Eu estou preocupado de um irmão ajudar outro irmão. Pessoal, vocês não têm noção. Naquele momento, eu disse que a minha conversão aconteceu ali. Naquele momento, me deu foi uma sensação de... Só quem encontra o Espírito Santo do Senhor sabe o que eu quero explicar, mas foi uma coisa inexplicável. Eu lembro que eu fiquei em silêncio o resto da noite inteira. Entrei no carro, que esse irmão crente me levou para casa, inclusive, me buscou e me levou para casa. E eu em silêncio, a minha esposa sentiu, não falou nada. Cheguei em casa, falou, amor, tá tudo bem? Eu falei, Silvia, eu não sei o que aconteceu, mas tem alguma coisa diferente nessa igreja. E aí, meus amigos, depois disso, não consegui mais tirar os pés de dentro da igreja. Então, um breve resumo, esse era o Diego. Fantástico. Uau. Eu acho que primeiro posso perguntar para a Cris, depois para você, Diego. Toda mudança radical, 180 graus, ela gera, toda não, mas algumas, geram críticas, desconforto, distanciamento por parte de algumas pessoas que antes estavam do teu lado, que gostavam da Cris, da antiga Cris, mas que não gostam muito dessa nova Cris, com novas ideias, crenças, um novo estilo de vida, porque tudo vai mudando. A mudança primeiro é interior, correto? Primeiro muda o coração, mas depois outras coisas na vida vão mudando. Você chegou, talvez ainda você esteja no processo. Faz quanto tempo mais ou menos você teve essa conversão? 2 anos? Menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Talvez o tempo. Mas você sofreu alguma coisa assim? Alguma rejeição, alguma resistência? Bom, eu vi da minha própria mãe dizer, mas você não é evangélica, é? Sou. É porque já traz Sou cristã. o nome evangélico já tem uma conotação complicada, né? Mas Isso. enfim. Mas eu acho que como aqui no Canadá a vida é muito ocupada e nós trabalhamos, temos as meninas, então essa coisa de socializar é uma coisa que eu nunca tive muito tempo. Pelo menos aqui é uma coisa que... Então eu não senti rejeição nesse sentido, porque até a rede de networking não tem muita proximidade com algumas pessoas. Exatamente, E, por exemplo, Márcia, Isso. Flávio, as pessoas mais próximas já eram cristãos. Já eram cristãos, Isso. Entendi. E você, Diegão? Comigo não foi diferente, né? Porque eu fui o cara que apresentei a Umbanda para minha família. Da mesma forma da Cris, nós fomos batizados na igreja católica no princípio, mas ninguém praticava, ninguém ia na igreja, ninguém sabia quem era Deus, né? E aí eu lembro que tinha, naquela época, eles chamam de festa de santo, né? Aquele tambor, batuque, enfim, embora não foi a religião que eu pratiquei, mas tinha muito. E eu sou meio Saul, né? Em Jacó, eu sou meio Saul, eu gosto eu me vendia por comida. Eu lembro que no vizinho tinha uma festa e eu vou lá comer, enfim. Meu pai sabendo, o pai falou, não, peraí, vou te levar no lugar que eu confio. Palavras do meu pai. E aí foi parar onde eu fui parar. Mas aí quando eu me converti, que eu voltei já dos Estados Unidos, já nos Estados Unidos já falava de Jesus para meu pai, e eu imagino, meu pai também diretor espiritual, minha mãe diretora espiritual, meus irmãos todos dentro da Umbanda, começaram a falar, uau, mas o meu pai foi um cara muito sábio. O meu pai falou assim, filhão, eu estou vendo que fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça, e aquela leve sorrisinho no final da frase, né? Mas meu pai falou assim, mas eu quero te dizer que eu estou vendo um outro Diego, e estou gostando do que eu estou vendo.
E ele falou, então, se tu tá bem nessa religião, filho, continua. Porque meu pai não entendia sobre Jesus, de Deus. Ele via a religião. Aqueles caras que tudo era num pacote, né? Aqueles caras que te acordavam no domingo às 6 da manhã para falar de Jesus. Era esse tipo de pessoas que meu pai via. E quando eu terminei meu primeiro seminário, não sei se a gente vai para essa pauta, mas só para entender, nós tínhamos um grupo no Brasil que chamava os reumáticos, porque uma das minhas formações, meu mestrado e doutorado, os outros 2 que eu tinha, que tenho, né, mas não uso mais, é em reumatologia. E aí quando eu falei, amigos, eu estou sendo do grupo porque, cara, não estou mais conectando, não estou mais publicando trabalho, e eu agora estou seguindo uma vida pastoral. Daí um cara jogou uma mensagem, Tiago, tá de sacanagem. Tu vai trocar, eu só vou falar porque o pastor Juliano falou, tu vai trocar Harvard por Jesus? Eu falei, irmão, é a melhor troca que eu fiz da minha vida. E aí as pessoas me tiraram do grupo, eu não precisei nem sair. Então, sabe que foi bem interessante isso. E hoje as pessoas já me veem com bons olhos, mas ainda tem pessoas que acham que eu tornei pastor para poder ganhar dinheiro, com aquela visão distorcida da vida pastoral, né? Então, sim, tive bastante costas viradas. Assim como tem gente que vai criticar, vai se distanciar, tem gente que é atraída pela mudança de vida. Olha para tua vida, olha para tua vida e fala, não é possível. Eu quero ter isso, não é possível. Como que pode ter mudado tanto? Né? Isso. Então, a gente vê, por exemplo, em Atos, né, a igreja de Atos, ao mesmo tempo em que ela é perseguida por viver do jeito que Jesus quer, ela também atraiu muita gente por viver do jeito que Jesus quer. Então, eu acho que essas duas coisas são interessantes. Filipenses 3 fala justamente nessa série que a gente está de pregações, fala quando Paulo diz que abre mão que tudo virou lixo, que ele era um perseguidor da igreja, e depois que ele teve um encontro com Jesus, tudo que ele tinha foi pro lixo. E é isso. Ele fala assim, eu considerei tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo. A palavra perda ali é refúgio, que numa tradução mais coloquial seria o que sobrou, assim, estrume. o resto. Né? É isso aí. Refúgio é o pior lixo que existe. Ele diz, considerei tudo como refúgio. E só para não te deixar sozinho, né? Quando eu trabalhava também no Brasil, com essas questões sociais, hoje, com o coração que Deus está me revelando coisas também, né? E eu vejo que eu não fazia por amor. Eu não fazia por amor ao próximo. Eu fazia por questões ideológicas, por questões políticas, mas eu não tinha amor pelo próximo. Né? E hoje eu vejo isso. E aí o Evangelho vem ressignificar. Porque o Evangelho, ele também defende os pobres. Exatamente. Ele também defende os oprimidos, Isso. os marginalizados. Então a causa continua, mas por outras razões. Exatamente. Então não existe crença que fale tanto sobre ajudar o próximo, amar o próximo, do que aquela que defende que Deus morreu pelo próximo. Ele se fez pobre por amor de nós, para que nós, sendo pobres, nos tornássemos ricos por causa do amor dele. Então, é você ressignificar, não é abrir mão. Agora também eu não... Não. Eu continuo ajudando, mas eu ajudo pelas razões corretas, movido por amor. A conversa aqui vai longe, né? O pessoal, a produção, acho que podia até pedir pizza, né? Porque eu acho que a gente vai demorar. Eu estava pensando que ele se esvaziou, né? Se tomando em forma de homem, de morte e cruz, né? Eu acho que é isso mesmo. A gente consegue entender que a gente pode continuar fazendo as mesmas coisas, agora com um olhar diferente, com cuidado diferente e com um propósito diferente, né? Com certeza. Não é mais uma guerra, não. São os opressores contra os oprimidos. Não é uma luta de classes. O problema é maior. O problema não é o rico. O problema é o pecado. Né? Com certeza. A salvação não é tirar o pobre da miséria. A salvação é tirar a miséria do pobre primeiro. E do rico. É reconciliá-lo com Deus. É tirar a miséria do rico também. Reconciliá-lo com Deus. E aí sim, ajudar. Ajudar rico, ajudar pobre. O evangelho não é para pobre. O evangelho não é para rico. O evangelho é para todos. Para resgatar todos. Exatamente. Né? Para a gente encerrar. Cris, muita gente que assiste aí o nosso Joycast pode estar olhando e dizendo, será que eu consigo ter essa mesma mudança de vida? Será que é possível fazer essa conversão 180 graus? Ou talvez, não a pessoa, mas ela mesma, mas ela pensando em alguém, no filho, no pai, nessas relações de ódio que ela carrega, falta de perdão, e ela não vê nesse momento, muita solução para uma mudança genuína,
profunda, real, qual a sua última palavra para essa pessoa? O que você diria para ela? Olha, uma coisa que eu aprendi é: Deus é o mesmo, Deus não mudou. Deus de hoje é o mesmo do Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus que abriu o oceano, é o mesmo Deus que proveu para o povo no deserto. E Ele pode tudo. Nada é impossível para o nosso Deus. O que aconteceu na minha vida é um milagre. E não é o único. Você vai a uma igreja bíblica, uma igreja séria, você vê, escuta as histórias, os milagres que aconteceram. São tantas, incontáveis. Só na minha vida, nesses menos de 2 anos, nossa, tenho tanto. Eu realmente tenho que escrever. Porque a gente esquece. E Deus está sempre tocando a nossa vida. Então, e Ele quer, né? Então, Jesus está batendo a porta, mas a gente tem que querer abrir. A gente tem que querer abrir nosso coração. E mesmo que você não acredite como era a situação que eu estava antes, busque e peça a Deus: Senhor, abra o meu coração para eu acreditar. Me mostre, me revele. E tenha fé. Tenha fé. Deus, Ele está agindo. E Ele é real. Amém. Ele pode tudo. Então, eu agradeço a Ele essa fé que Ele me deu hoje. Eu sei que eu posso caminhar, a vida vai trazer momentos difíceis, momentos melhores, mas momentos difíceis também. Mas eu não caminho mais sozinha. Eu sei que eu tenho Ele comigo. Amém. 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 E você, Diegão, é verdade que tem gente que é imutável, que não vai mudar de jeito nenhum e vai morrer do mesmo jeito, e a gente tem que desistir daquelas pessoas que a gente já olha e fala assim, essa daí não tem mais solução. Amigo, quem pensa nisso tem que me conhecer, verdade. É um pecador salvo pela graça, como nosso querido pastor Wellington fala. O que a Cris falou, um negócio foi incrível, né? A gente tem que querer e tudo, mas nosso Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que nem querer eu queria. Mas Deus, Ele tinha um plano e tinha um propósito na minha vida. E Ele usou a situação para me trazer para o lado dele. E aí, mas eu acho que o que a gente tem que estar disposto. Se a gente sentir algo diferente, aí sim é hora de parar e não ser cabeça dura e dizer assim, não vou me permitir sentir isso porque isso é coisa de crente. E o crente vem do nome de crer no Senhor, né? Então eu acho que não somente querer, mas tem que aceitar que existe uma força diferente, uma força superior. Essa força é Deus, é o Criador do mundo. E quando a gente aceita essa presença do Criador, amigo, é transformador. A vida da gente começa a ser totalmente diferente. Como a Cris falou, eu continuo com os mesmos problemas, eu continuo com as mesmas dificuldades, mas a forma que eu vejo é totalmente diferente. Antigamente eu era um cara nervoso, ansioso, não dormia à noite. Hoje eu deito a minha cabeça no travesseiro e descanso, porque eu sei que o meu futuro a Deus pertence. Eu estou nas mãos dele. Ele me conhece antes mesmo que eu estivesse no útero da minha mãe. E me conhece pelo nome. Isso que é maravilhoso. Amém. 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 É isso aí, gente. Cris, Diegão, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que a gente fala da transformação radical, transformação 180 graus, mas a vida é uma vida de transformação. Ela, de fato, para algumas pessoas é instantânea, é mais radical, para outras a curva é um pouco mais lenta, né? Tem gente que muda como lancha, como jet ski, tem gente que muda como transatlântico, cada um muda de um jeito, tem um time, tem uma forma, mas assim, é uma transformação que vai perdurar até o nosso encontro com Jesus, né? Então você não desista da sua transformação, você não desista da transformação das pessoas que estão ao seu redor. Continue acreditando, porque quem transforma é o Espírito Santo. E como a Cris falou, não existe nada que Deus não possa mudar, quebrantar, transformar. Ele continua o mesmo. Amém. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima, se o Senhor quiser.